A paz de Cristo, meus irmãos. Deus me deu uma palavra, eu vou estar passando para nós nesta manhã, amém, meus irmãos? Glórias a Deus, terça-feira hoje, né? Glórias a Deus, né, meus irmãos? Um pouco mais cedo, que eu estou indo ver uma consulta, né, para minha perna, amém, meus irmãos? Deus está indo na frente, para honra e glória no nome dele, né? Amém? Glórias a Deus. Meus irmãos, a palavra de hoje se encontra em Lucas, capítulo 8, versículo 32, 22 em diante, amém? Lucas, capítulo 8, 22 em diante, amém? Aconteceu que, num daqueles dias, entrou ele num barco em companhia dos seus discípulos, disse-lhe, passemos para outra margem do lago, e partiram. Enquanto navegasse, ele adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento e no lago, correndo eles o perigo de sobrar. Chegando-se a ele, despertaram, dizendo, Mestre, Mestre, perecemos. Despertando-se Jesus, repreendeu o vento e a fúria da água. Tudo cessou e veio a bonança. Amém. Então lhe disse, onde está a vossa fé? Eles, possuídos de temor e admiração, diziam uns aos outros, quem é este que até o vento e as ondas repreende e lhe obedecem? Amém. Glórias a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por essa palavra, meus irmãos. Meus irmãos, aqui quem falou para os discípulos, passemos para o outro lado, foi Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Foi o próprio Deus. Amém? E é o que ele diz a você. Você vai passar por outro lado. Você vai chegar aonde ele quer que você chegue. Não temas esses problemas que se levantou na sua vida. Amém, meus irmãos? Eu não sei que área que está esses problemas na sua vida, mas não temas, porque o nosso bom e amado Jesus está com você. Amém? Ele está no seu barco. Amém, meus irmãos? Não é tempestade que vai paralisar os planos de Deus na sua vida. Deus está chegando. Amém, meus irmãos? Para acalmar a tempestade e as águas do lago. Amém. Glórias a Deus. Você crê nessa palavra que Deus está se levantando em seu favor? Que Ele está despertando em seu favor? Meus irmãos, nenhuma tempestade dura para sempre. E quando nós recebemos uma palavra de Deus, que é para nós passar para o outro lado, que nós vamos chegar do outro lado. Você não precisa ter medo do que vem no meio do caminho. Se Deus te fez uma promessa, se Deus falou que vai te abençoar, não importa o que você está passando pelo caminho, não importa esse cenário da sua vida. Eu não sei aonde está instalado o problema, qual área da sua vida que está esses problemas que se levantaram. Amém, meus irmãos? Mas você não precisa ter medo, você não precisa ficar apavorado, o que vai acontecer, porque Deus é contigo, meu irmão, minha irmã. Não temas, apenas tenha fé em Deus, porque Ele está contigo, Ele é contigo e Ele está se levantando em seu favor. Meus irmãos, Deus está chegando, Deus vai acalmar o vento, a tempestade, Deus vai mudar a sua vida. Tem um de repente de Deus chegando na vida de pessoas aqui, que mesmo no meio da tribulação, da tempestade, não negou o nome de Deus, mas continuou firme, acreditando que Deus ia trazer uma mudança para aquele cenário. Amém, meus irmãos? Você tem que crer, você não pode temer. Você tem que confiar na palavra do Senhor.
Meus irmãos, tem pessoas aqui que vão receber bênçãos sem medidas de Deus por esses dias. Não são todas, amém? Não são todas. Porque tem pessoas que estão no início do deserto. Tem pessoas que Deus fala aqui que está no meio do deserto, mas tem pessoas que estão saindo do deserto, estão passando para o outro lado. O que é o outro lado? É a terra prometida. Amém, meus irmãos, aonde vai trazer paz, tranquilidade para todos aqueles que crê, todos aqueles que perseverou, todos aqueles que aguentou o processo. Amém, meus irmãos. Glórias a Deus. Deus está chegando no seu cenário. Não temas, meus irmãos. Não temas esse cenário seu, essas tempestades, esses levantes que estão acontecendo na sua vida, esses pensamentos que Satanás envia com setas inflamadas. Não temas, porque Deus está com você. Jesus Cristo está no seu barco. Amém? Basta você continuar clamando, continuar buscando, como os discípulos fez. Eles foram buscar Jesus por uma resposta, porque eles estavam ali já pensando que o barco ia a pique. Amém, meus irmãos? Porque tem tempestade que não é fácil enfrentar. Então nós temos que buscar a Deus. Nós temos que clamar ao Senhor e não parar, sem cessar. Busque a Deus, porque sua bênção está perto. A sua vitória está muito perto de você. E quanto mais nós chegamos perto da bênção, da promessa onde Deus vai realizar, mais difícil vai ficar o caminho. Mais difícil vai ser para controlar o nosso barco no meio da tempestade. Mas Deus me trouxe aqui nesta manhã para te dizer: não temas, apenas creia. Amém, meus irmãos? Amém. Glórias a Deus. Nós precisamos crer mais para receber aquilo que Deus tem para nós. Ah, mas eu estou passando por cada tribulação, cada vento da minha vida. Mas Deus já está dizendo que Ele está se levantando em seu favor. E quando o nosso bom e amado Deus se levanta, meu irmão, não tem aquilo que fique de pé. Amém? Deus, Ele cessa vento. Ele acalma as ondas. Amém, meus irmãos? Ele vai estar chegando aí na sua vida. Deus vai mudar, meus irmãos. Deus vai transformar esse cenário seu. Tira os olhos do cenário. Começa a clamar a Deus mais. Amém, meus irmãos? Busque mais a Deus, para que você venha ter fé e não medo. Não podemos ter medo. O cristão não pode ter medo de enfrentar as batalhas da vida. O cristão tem que andar com fé, crendo na palavra, acreditando que Deus está chegando no nosso cenário, meus irmãos. Eu creio na vitória. Eu creio que tem pessoas aqui que vai voltar, contar um grande testemunho, porque o nosso Deus que nós servimos, meus irmãos, Ele é grande, Ele é poderoso, Ele é misericordioso e Ele ama todos nós. Amém? Nós não merecemos, meus irmãos, nós não merecemos nada de Deus. É ao contrário, né? Nós temos que servir a Deus sem pedir nada. Mas Ele sabe que nós necessitamos de providência da mão dEle. Porque sem Deus, meus irmãos, nós não conseguimos chegar a lugar nenhum com a força dos nossos braços. Amém? Creia em Deus, clame ao Senhor, porque está próximo de você chegar do outro lado. Amém? Glórias a Deus. Creia, confia em Deus, porque tudo vai se acalmar na sua vida. Amém? Glórias a Deus, que Deus abençoe a todos.